Salve companheirada, estamos iniciando mais um Sindicast e hoje batendo aquele papo com o companheiro Abelar, que é o nosso amigo, companheiro de luta, ex-vereador e presidente da Câmara lá de Joaíma, né, Vagão? Joaíma. Joaíma, que é uma cidade pequena lá do Vale do Jequitinhonha. Eu estive lá por diversas vezes. Assim, eu estive lá por uma vez para pedir voto, né, na campanha eleitoral, para deputado, mas não só para isso. É uma cidade que eu tenho uma admiração muito grande, eu tenho um carinho muito especial, até porque também é da nossa região, né? Eu digo que eu sou do Vale do Jequitinhonha, Belar, do norte de Minas e do Vale do Mucuri. Eu não sou de um lugar só, não. Mas enfim, estamos aqui para bater aquele papo com o companheiro Abelar, um bate-bola, falar de política, falar de saneamento, falar de desigualdade social, mostrar a importância da Copasa como uma empresa pública para o desenvolvimento do Estado, tendo em vista que o Abelar, ele conhece o Estado de Minas Gerais inteiro também, ele conhece a situação lá na cidade de Joaíma, na cidade de lá perto, Almenara, né, Vagão? Almenara, Jequitinhonha, onde tem vários eventos lá de quadrilha também. É uma cidade muito bonita, né? Assim, o pessoal entende que é uma região carente do estado, mas eu entendo que é uma região rica em cultura. Antes do Abelar, apresentar o nosso companheiro Vagão, Wagner Xavier, que está aqui para me ajudar a fazer esse bate-papo com o companheiro Abelar. Mas agora, antes de você, o Vagão, já te apresentei. Na última vez você ficou uma pessoa aqui quase invisível, quase que eu esqueci de apresentar o Vagão. Vagão, Abelar, ele teve uma podcast aqui que ele teve a audácia de perguntar se ele ficava mais bonito de óculos ou sem óculos. Aí eu falei, Vagão, de qualquer jeito que você colocar, fica feio. Abelar, Isso é fake. se apresente, quem é você, né? Onde você nasceu, qual que é a sua trajetória, qual que é a sua história, para o pessoal ao menos te conhecer aqui nesse momento. Eu acho que você já acabou por, de certa forma, fazer uma curta apresentação, né? Mas eu sou de Joaíma, Joaíma está lá no Baixo Jequitinhonha, você falou aí dos vizinhos nossos lá, Almenara, Jequitinhonha, né? Aí temos lá Rio do Prado, Felisburgo, Monte Formoso, que era distrito de Joaíma, chamava antes Monte Belo, mas como já existe Monte Belo no sul de Minas, quando emancipou o distrito lá, passou então a se chamar Monte Formoso, está grudadinho lá. E por ali nós ainda temos ainda o distrito de Santana, que antes era do Araçuaí, que era distrito de Araçuaí, depois passou a ser distrito de Ponto dos Volantes, né? E Ponto dos Volantes antes já foi distrito de Araçuaí, depois passou a ser distrito de Itaubim. Então nós temos Itaubim por ali também, Medina, que está um pouco mais afastado, Pedra Azul, e por aí vai. Rubim, Palmópolis. Já foi em Palmópolis? Já foi sim. Pois é. Inclusive Santana lá é Santana do Araçuaí, não é isso? Santana do Araçuaí, É isso mesmo, já fui também. que agora é Santana do Ponto dos Volantes. Itaubim é a terra do Dr. Jean, né? Isso. Aí Tô tem vendo. Itinga, tem mais pra cá, tem Itinga, que é Itinga. onde Lula fez a primeira obra dele, né? Importante, a ponte. Isso é uma das primeiras conquistas no primeiro mandato do Lula, né? Foi a famosa ponte para atravessar lá o Rio Jequitinhonha lá para Itinga lá. Na minha abertura aqui eu falei da riqueza da cultura que é o Vale do Jequitinhonha. Ali entre Itaubim e Itinga, lá tem um vilarejinho lá que chama Pasmado. Você conhece, né? Com Lá certeza. vende aqueles, você já viu lá, Vagão? Aquelas Panelas de artesanais, pedra, panela de barro, né? Então, ali- assim, é um negócio incrível, sabe? Todo mundo que passa ali para comprar alguma coisa. Vagão, quando ele parou lá, ele falou, não acredito, eu vou levar isso aqui para Carminha é a esposa de Vagão. Vou levar isso aqui para Carminha, né? Porque lá, barato, porque faz lá mesmo, né? E quando você vem aqui na região de Belo Horizonte é mais caro, o pessoal tem que comprar para vender aqui para ganhar dinheiro, né? Isso é normal, é do comércio. Comprei 12 cubuquinhas de barro. Bacana. Tá lá em casa lá para fazer os caldos. Fez a média, Vagão fez a média com a mulher, né, Vagão? Não. Mas com certeza foi um ótimo presente, né? Como você disse, a cultura do Vale do Jequitinhonha, ela é muito forte no artesanato, né? Na música, né? Que a gente tem também muitos artistas nossos da região lá, como Rubim do Vale, Paulinho Pedra Azul, nós temos o Carlos Lucena, que é um grande artista. Festival, né? Ilha de Cacá, o festival, que inclusive está acontecendo agora mais uma vez. Em Salinas nós temos o Jezão do Vale, viu? É Jezão extraordinário. É. Abelar, mas assim,
Você tem alguma pergunta antes de mim? Tenho. Você veio para Belo Horizonte quanto, Abelar? Ah, tá. Pois é, o Eduardo falou da questão da apresentação. Eu comecei a falar de ser de Joaíma. Então eu estou com 57 anos e nessas andanças minhas do Vale de Jequitinhonha para Belo Horizonte, depois de Belo Horizonte para o resto do Brasil, como eu disse antes, eu já andei bastante por aí. Saí lá do Nordeste de Minas e parar no sul do Brasil, Curitiba, Porto Alegre, né? Então é um bocado difícil espalhado por aí, não, né? Não, corta essa parte. não, corta espalhado não, tá tudo juntinho, são três. É a Brenda Lavigne, o Emerson, a Brenda Lavigne em Contagem e o Emerson lá em Ribeirão das Neves. As meninas são maravilhosas. Tá tranquilo. Tá bom. São mesmo. Conheço as meninas. E a gente já andamos bastante por aí, participando do movimento sindical, do movimento estudantil, mas na pergunta do Wagner, eu saí de Joaíma na época, eu tinha 16 anos de idade, em 1985. Primeira vez que eu vim para Belo Horizonte. Fiquei 3 meses, não deu certo ficar, surgiu alguns problemas, e eu estava estudando ensino médio, estava fazendo o 2º ano do ensino médio, né? Fiquei 3 meses aqui e tive que retornar para Joaíma. Terminei o segundo ano do ensino, estava fazendo o 1º ano do ensino médio. Aí então retornei para Joaíma, terminei o primeiro ano do ensino médio lá, e no ano seguinte, 86, em janeiro de 86, eu voltei para cá de novo. Então eu estava com 16 anos e pouco por aí, não tinha 17 completo não. Isso em 1986, aí eu fiquei direto. Trabalhei de balconista, né? Depois trabalhei de cobrador de coletivo, na antiga coletivo Santa Mônica, que fazia as linhas da região da Pampulha. 2 anos, daí tinha a oposição sindical dos sindicatos dos rodoviários, né? Que tinham. Mas antes disso, você não atuou no movimento secundarista? Ou foi depois? Foi depois. Por incrível que pareça, eu entrei no movimento justamente via o movimento sindical. Eu tinha concluído o ensino médio em 87, né? E a gente não entendia. Hoje não, vou até falar das conquistas que vieram depois, né? Hoje a juventude ela tem um Enem aí, a gente te ajuda a difundir. Agora mesmo recente eu ajudei a propagar, né, que a possibilidade da juventude estar fazendo a prova do Enem. E antes a gente não tinha. A gente de origem, vamos dizer assim, filho de trabalhador, meus pais são de origem da zona rural, sou filho de trabalhador rural. Eles não tiveram oportunidade de estudar e a gente passamos a ter essa oportunidade, mas não sabia o que era, nem o que era um vestibular. Dentro da escola não se falava, não se falava disso, não se falava de ensino superior, da possibilidade que a gente tinha de prosseguir, né? Então eu nesse período então, eu adentrei para o movimento, justamente via o movimento sindical, trabalhando com cobrador de ônibus. Aí fui para o sindicato rodoviário. Depois que o pessoal falou, Abelardo, você está novo ainda, podia voltar a estudar. Aí eu fui fazer o vestibular. Vai dar samba. O pessoal, né, então falou, você podia voltar a estudar? Aí então que eu fui fazer um pré-vestibular e adentrei para o movimento secundarista via pré-vestibular, o antigo pré-vestibular Palomar. Ali fomos então reconstruir a União Colegial de Estudantes de Minas Gerais, né, o CMG. Eu cheguei a ser o tesoureiro do CMG na época. Depois participamos da UBS, né, União Brasileira de Estudantes Secundaristas. E nesse meio tempo sempre também nunca larguei o movimento sindical. Trabalhei de assessor lá do Sindicato Rodoviário e por aí foi. Abelar, ele é uma pessoa que eu peguei uma admiração muito grande por ele, né? Ele já tinha tem uma história do movimento, conheci Abelar nas idas e vindas aqui no Sindágua, através do Vargão, que é um nosso assessor político. E acabou que a nossa amizade fez com que ele ajudasse a coordenar a campanha eleitoral para deputado. E aí eu fui lá na região lá de Joaíma, conheci a família do Abelar, praticamente quase toda, né, Abelar? E a gente andou, né, algumas cidades lá, né, algumas regiões, e ele foi em Salinas também.
A gente fez algumas campanhas no carro de som, no meu carro de som, meu carrinho de som, que eu ainda tenho ele, né? Bastante lá em Salinas. Agitamos principalmente, bastante, você com o microfone do lado, eu com o microfone do outro, Vagão. Fazendo um podcast na rua. Fazendo um podcast na rua. Cara, mas esse Abelar, ele é incrível, eu te falei já, né? Abelar, isso é incrível, cara, o conhecimento que ele tem na hora que ele tá pegando o microfone, que ele joga, ele vai lá e fala da questão dos programas sociais que tem, de como que era, como que não era, a importância que tinha naquele momento. A minha candidatura, né, enquanto deputado estadual, na possível eleição, para desenvolvimento da região, enfim. Então, assim, tem muito conhecimento, sabe? Aí eu queria tocar num assunto aqui que me interessa e interessa também a quem vai estar nos ouvindo nesse momento, né? E nosso Sindicast é um podcast do saneamento. E por mais que a gente fale aqui de política, ou da vida de alguém, ou de alguma situação específica, a gente sempre tenta trazer isso aqui para o lado do saneamento, sabe? Abelar, eu acho que você conhece Minas Gerais mais do que eu, até por causa da idade. Você está com 57 anos, está acabadinho, viu? Está com 57 anos, né, de idade. Será que não são seus olhos? Não está com problema de vista, não? Também, né, Abelar? Também, tá né? precisando ir no oftalmologista, hein? Eu já fui, estou cuidando bem do glaucoma aí, mas... Tem que trocar meu óculos. Então, assim, você conhece muito bem Minas Gerais, sabe como que é Belo Horizonte, a importância que BH tem para os outros municípios. Conhece Nova Lima, conhece Contagem, você conhece a cidade pequena de onde você nasceu, lá de Joaíma, conhece Jequitinhonha, né? Rubim, Almenara, Itaubim, e por aí vai, né? Você conhece as cidades todinhas. Lá, eu vou relatar através da minha cidade para a gente tentar jogar essa discussão lá para a sua cidade. Eu, apesar da pouca idade, 40, eu posso falar que eu sou jovem, né? Apesar da pouca idade, 40 e quantos? 41. Você está enrolando não, né? 41, viu? Não deixe meus cabelos brancos te enganar, viu? 41. Então, apesar da pouca idade, eu ainda vi algumas crianças com barriguinha de xistose lá na minha cidade, sabe? O dente podre, né? Crianças raquíticas. E aí eu demorei na época a entender que isso aí era falta de saneamento, né? Aí, assim, é lógico que eu estava, no momento que eu tive esse conhecimento, eu estava na transição, né? A Copasa tinha chegado lá e estava naquela transição do saneamento bom. Passou pouco tempo, acabou com barriga de xistose, acabou com dente podre. E aí, na escola pública, né? Eu estudei em escola pública, as professoras falavam da questão do saneamento, da importância de uma boa água, da importância do flu, na água do flu. É claro que bem administrado, porque não pode ter muito nem pouco, né? Da importância do cloro. E aí, naquele momento, eu comecei a entender por que a Copasa ela foi tão importante para a nossa cidade, que naquela época não tinha, né? Acabou com barriga de xistose, acabou com dente podre. Eu acredito que lá em Joaíma também era dessa mesma forma, né? Então, sabendo do grau de importância que tem de um saneamento bom para a questão sanitária e da questão da saúde também, é porque eu defendo que a Copasa tem que ser uma empresa pública, para ajudar a corrigir essas desigualdades, porque lá em Joaíma, não é diferente de Salinas, é uma cidade pobre, cidade de DH baixo e médio, né? Nós estamos falando de duas cidades de DH baixo e médio. É uma cidade onde você, por exemplo, saiu de lá para buscar desenvolvimento aqui, né? Coisa que você sonha, e naquele vídeo que a gente fez lá, naquela escola técnica, que está lá fechada ainda, nós vamos cobrar do governo federal para abrir aquela escola. Eu sei que você sonha com boas escolas lá para sua cidade, né? Faculdade, boas alternativas de ensino para que as pessoas não tenham que sair de lá para buscar desenvolvimento em outra região. O saneamento é isso. Tem pessoas que saem de alguma cidade porque ali não é uma cidade própria para morar, por falta de saneamento. Fala para nós aqui com relação à sua experiência de vida, como que foi na transição, porque você, quase 57 anos de idade, você tem uma experiência grande e talvez a Copasa chegou lá depois de você, né? Você já tem nascido já. Como que você enxerga a Copasa lá na sua cidade? Como que, assim, a gente sabe que existem deficiências igual todo setor tem, mas quando a gente compara a Copasa com outras empresas, a gente fala, opa, a Copasa está aqui, ó. Está muito à frente. Qual que é a importância da Copasa nesse contexto? Copanol. E Copanol, né? A Copanol está lá no distrito de Jiru, lá. Tá no Jiru, distrito de Joaíma, a Copanol está lá. Está lá também, né? Wagner lembrou bem. Bacana. Mas, Eduardo,
A questão do saneamento em si, aí eu vou voltar um pouco atrás para falar sobre a questão também da luta nossa pela educação pública de qualidade, né? Que a partir do momento que eu fui para o movimento estudantil, eu passei a enxergar a importância disso na vida das pessoas e o quanto a educação é importante para o desenvolvimento humano, né, da gente enquanto pessoa humana e do ponto de vista do desenvolvimento do país e do mundo, né? Então, nesse período aí eu acabei, a gente não falou, eu esqueci de falar, eu acabei, fiz o pré-vestibular depois, fiz o vestibular para o curso de História, na antiga FAR BH, e que hoje é UniBH, né? Comecei a fazer o curso de História e não terminei. Justamente por participar do movimento estudantil, ia para um lado e para o outro, e surgiu uns probleminhas, eu não terminei o curso de História, não. E aí, na época, eu cheguei a participar da UEE. Então, eu fui diretor da União Estadual de Estudantes também. Que aí, no caso, já dos universitários, né? Então, eu acho que isso foi muito importante para mim passar a entender o papel da educação no desenvolvimento humano e isso tem tudo a ver com saneamento, porque eu acredito que, inclusive, isso precisa ser cada vez mais difundido dentro da escola. O direito ao saneamento, o direito à água tratada, o direito que as pessoas não sobrevivam em condições subhumanas, como hoje ainda lá em Joaíma, vou citar aqui porque nós estamos com um problema sério lá, de uns loteamentos que a gente batalhou para que as pessoas tivessem moradia nesse período de 2004 para cá, e aí a gente conseguiu viabilizar, de certa forma, novos bairros, e as pessoas ainda estão lá dependendo de infraestrutura. E entre essas questões está a questão do saneamento. Então, é uma luta que a gente não pode parar. E eu lá na minha infância, realmente, lá em Joaíma não existia Copasa. Eu sou do tempo, então, onde a gente carregava a água que a prefeitura viabilizava de uma nascente subindo para a Chapada, onde vai para Monte Formoso. Tem um lugar lá que é denominado Olho d'Água. Você começa a subir, sentido a Chapada, tinha uma nascente lá, onde os quilombolas, né, da comunidade quilombola Barreirinha, tem uma comunidade lá também, que eu acredito que com certeza é originária de remanescente de quilombo, que é o pessoal lá dos Guaribas, né, e da região da HPI. Então essas pessoas elas vinham andando, que a maioria não tinha nem animal para andar em cima. Hoje, pós-Lula para cá, tem gente que já não anda nem a cavalo ou de jegue, não. Está andando de moto e de carro. Realmente as pessoas melhoraram de vida. Mas voltando à questão, então as pessoas vinham para vir para Joaíma, né? Elas paravam lá nesse olho d'água para encher suas vasilhas de água, que era uma água de ótima qualidade. Ali perto, a prefeitura construiu então uma caixa d'água. É um lugar alto, dali ela distribuía água lá para a cidade. Então eu sou da época do chafariz. Na minha casa, na minha infância, não tinha água encanada. A gente tinha que buscar água lá no chafariz. Então carregava água na famosa lata na cabeça. Uhum. E tomava banho no rio São Miguel. Hoje as pessoas ainda tomam banho no rio São Miguel, mas está uma questão muito séria, principalmente lá no distrito do Jiru, onde mesmo com a Copanó, você tem a maioria das casas jogando o esgoto in natura dentro do rio São Miguel. Isso é um caso sério, é uma luta que a gente tem que travar. Mas, com certeza, a gente conseguiu muitas conquistas pós-Copasa instalada em Joaíma. Depois veio a Copanó, que está lá no Jiru, já melhorou bastante também, mas tem muita coisa ainda para a gente buscar, né? Mas, com certeza, isso é importante do ponto de vista da gente nas escolas, né? Até do ponto de vista de ser escovação de dente. Antigamente as crianças não tinham nem creme dental, não tinha água dentro de casa, então se ela não tinha água dentro de casa, ela não tinha creme dental, ela não tinha escova de dente, ela não tinha nada. Então, como você disse, era dente podre e o dentista, o prático dentista, não era um dentista com curso superior em odontologia, era um prático de dentista, onde o papel dele era extrair dente. Isso é uma realidade que a gente conviveu lá em Joaíma até esse período aí de início da década de 90, né? Uhum. Então, de lá para cá,
a questão da importância do flúor, como você diz, a água fluoretada, o cloro, né? Claro, tudo dentro dos padrões que a Copasa, com certeza os funcionários que a gente tem da Copasa lá em Joaíma, eu conheci vários, como tem meu amigo famoso Branco, né? A gente chama ele de Branco, que aposentou, veio morar em Belo Horizonte. Dilmário, que é dos antigos também, que aposentou. Sempre foram funcionários ótimos, né? Que cuidaram bem da saúde do povo de Joaíma através do tratamento da água. Então isso foi muito importante, foi uma conquista muito grande para o povo de Joaíma. Você tocou num assunto aí que me chamou a atenção e eu gosto sempre de tocar também. E você vai lembrar que na nossa campanha para deputado, nós tínhamos como um ponto de pauta que era água tratada para todos e acabar com o corte de água, você lembra, né? Sim, E a gente discursava e falava bem assim, a gente só consegue solicitar isso se a empresa for pública, né? Se a empresa for pública, a gente pode fazer projetos para acabar com os cortes de água. Aí eu lembro que eu participei de, eu acho que uma reunião, ou não sei se foi numa assembleia ou na audiência, onde alguém riu e falou bem assim, como é que você vai conseguir acabar com os cortes de água, né? Aí eu lembro, eu não sei se você estava presente nesse dia, eu falei bem assim, isso é muito simples. A água, ela é um direito constitucional e é um direito declarado como fundamental pela ONU, né? Então, com certeza. universal. E aí nós vimos aí lá atrás, em 2015, onde o Brasil estava lá com mais os 192 países, onde criaram a Agenda 2030 lá em Nova York, onde na ODS 6 fala que até 2030 vai levar água tratada para todos até essa data. E nós temos assim diversas questões onde fala que saneamento ele é prioritário, é uma questão essencial. Sabendo disso, como que você tem, em pleno século XXI, onde a água é um direito fundamental e constitucional, onde você tem ainda corte de água? Tem gente que não paga a conta de água por esquecimento. Aí no outro dia vai lá e paga e restabelece de novo. Mas é aquele cliente, e na nossa região tem muitos, né? Inclusive no meu bairro, lá em Salinas, tem uma cliente que não tem água na casa. E aqueles clientes que não têm condição de ter, não têm condição de pagar. Então, nosso projeto naquela ocasião é que fosse criado um medidor de vazão, de tal forma que, caso o cliente esteja inadimplente, a empresa de saneamento, seja a Copasa ou qualquer outra, vai chegar lá e só diminuir a vazão desse cliente. Então, em vez de ficar passando ali tantos litros por segundo, passa ali um filetinho, de tal forma que vai chegar ali pelo menos 3 mil litros de água por mês. É suficiente? Não, mas é uma quantidade que dá para a pessoa sobreviver, ou seja, beber, fazer sua comidinha, escovar os dentes, lavar sua vasilhinha, né? Daquela mesma forma que o Lula fala, né? Levar dignidade para o pobre. Então esse era um dos meus projetos. Então, desta forma, você estaria... Continua sendo. Continua sendo. Porque, na verdade, são ideias que foram surgindo e que eu acho que elas não podem ficar lá na campanha de 2022. Eu acho que elas têm que ser sempre rediscutidas, melhor elaboradas, né? Porque são, vamos colocar assim, reivindicações do povo. Do povo. Você estaria só sendo ali uma pessoa que estaria colocando isso, viabilizando a discussão para que isso viesse a ser colocado em prática. Claro, na possibilidade do mandato, essa discussão, ela com certeza, ela se amplifica, né, e fica, toma uma importância maior ainda para a gente, de certa forma, fazer uma mobilização maior e conseguir viabilizar e conseguir aprovar para colocar em prática, né? E isso é tão boa ideia que alguns deputados já compraram essa ideia. O próprio Observatório Nacional da Água e do Saneamento, o ONDAS, já comprou essa ideia e tem um projeto semelhante, sabe? Porque é muito possível mesmo. A internet, quando você não paga, eles não vão lá e reduz a velocidade? Sim. Saneamento é a mesma coisa, água é a mesma coisa. Se eu tenho lá um tubo lá de meia, né, um tubinho de meia, e aí você não paga, a empresa vai lá e coloca um cap, né? Interrompe o abastecimento. É uma coisa. Em vez de colocar o cap, coloca o redutor de vazão, vai passar ali, ó. Vai ter água, mas não vai ter água para me gastar em mudança. Se eu quero restabelecer aquele volume que eu tinha, eu vou pagar.
Dessa forma, corrige um outro problema que o saneamento no Brasil tem, Abelar, que é a questão da, o Vagão gosta muito de falar sobre, que é a NCR, a água não convertida em receita, que é as perdas, né, Vagão? É. Que a perda aqui no Brasil que é em torno de 40%. Só que eles não enxergam que as perdas que tem no saneamento é devido à desigualdade social. O que é perda? Falei aqui, água não convertida em receita. É o dinheiro. A empresa, é o dinheiro, isso mesmo. A empresa vai lá, trata, por exemplo, 1.000 litros de água, e esses 1.000 litros de água tem que passar ali no hidrômetro, para converter em receita, né, para a empresa. Quando alguém vai lá e no meio do caminho, por questões de desigualdade, questão social, que não consegue pagar, faz um gatinho ali, esse dos 1.000 litros d'água que veio aqui e que seria para passar no hidrômetro, ficou aqui, ó, 20, 40% aqui perdido. E que, para muitos historiadores, vou falar historiador, não vou falar técnico não, para muitos historiadores falam que isso aqui é vazamento. Não é vazamento. São água que está sendo usada, mas não está sendo convertida em receita. Então esse problema é da desigualdade. Quando a gente cria o redutor de vazão... Mas deixa eu te falar, e se a gente descobre que às vezes vai lá uma pessoa que nem está se encaixando nessa questão da desigualdade e está lá fazendo esse tipo de coisa? Sim. Os gatos, né? E daqui a pouco tem lá uma pessoa que realmente se encaixa na questão da desigualdade, que está lá no artigo 5º e no 6º da Constituição. Está lá escrito, bem com letras bem... né? Garrafais. Está lá escrito, todos nós brasileiros temos obrigação, né? Não é só os governantes, não. Todo brasileiro tem por obrigação ajudar a combater a desigualdade. Daí a Então importância você vai do lá redutor de vazão. Você vai lá e, de certa forma, tem uma pessoa lá que está, vamos dizer assim, um endinheirado, que quer só cada vez mais para ele, que é os egoístas, né? Vamos dizer, os capitalistas mesmo, que são capazes de ir lá fazer um gato, mas na verdade ele está, de certa forma, causando a perda de receita, e outra pessoa que está ali, porque a renda é baixa, ou porque ficou desempregado, né? Aí simplesmente não tem a água para tomar, ou para fazer isso. O básico, né? O básico. Sem água não se vive, né? Abelar, menino sai do Vale de Jequitinhonha. Um menino especial, né? Porque o cara que tem Joselma e Diane como irmã é um cara especial. São pessoas maravilhosas. Né? Aí sai, vem aqui em Belo Horizonte. Vem filosofia aí, viu? Vai ser do movimento estudantil, sindical, ter uma formação meia equivocada, do MR8, mas recupera um pouco, e passa a ser um advogado, grande líder estudantil, com movimento de massa, né, naquela época. Fora cola. Né? Fora cola. Cara pintada. E depois vai ser vereador na sua cidade, volta para sua cidade, é vereador. Presidente da Vai Câmara. ser o presidente da Câmara, não concorre, faz a opção de não ser mais vereador, faz a opção de concluir o curso de Direito para ser um advogado do povo, e hoje está aí, tem uma comunidade de Joaíma, lá onde, na zona, no noroeste de Belo Horizonte, né? E que você tem muitos contatos. A pergunta é o seguinte, qual que é... No noroeste, praticamente todas as outras regiões. O pessoal tem uma relação com o pessoal do Vale que mora aqui e tal. Qual que é o objetivo, qual que é o sonho do Abelar? Não, Essa pergunta você fez ela bem difícil, Vagão, porque ele pensou ali uns 5 segundos para responder, viu? Não, eu sonho alto, né? Na verdade, eu acredito que a gente só consegue acabar com tanta desigualdade revirando tudo, né? Quem está embaixo passa para cima, né? Então a gente ainda continua, apesar das dificuldades, mesmo do ponto de vista da revolução a nível mundial, a gente surgiu aí, acredito que as redes sociais, isso ajuda muito, mas atrapalha muito também. Se falar extrema-direita, mas a questão é a direita. Extrema-direita, esquerda, extrema-esquerda, isso para mim são discussões filosóficas que, no fundo, para mim, eu reduzo simplesmente a esquerda e direita. Quem defende que os capitalistas tenham que ganhar e acumular cada vez mais,
e não está preocupado se a pessoa não está tomando nem água, não está tendo água dentro de casa para tomar, para dar para um doente, para dar para um acamado, para um filho, e aqueles que querem só acumular mais e os que querem um dia simplesmente viver dignamente. Eu sou uma pessoa assim. Eu não quero acumular capital, eu não quero ser rico, eu não quero ser uma pessoa que vai acumular bens, propriedades. Eu quero ver as pessoas viverem bem. Para isso eu tenho que viver, tenho que comer, beber, divertir, mas eu quero que os outros também. Então eu vim de Joaíma e fui abrindo minha cabeça esse horizonte de Belo Horizonte, que é um horizonte belo, grande, e depois eu abri minha mente para o Brasil inteiro e consegui enxergar, como diz o Wagner, né? A gente tem que enxergar Além do horizonte internacional, né? Além dos horizontes do lindo horizonte de Belo Horizonte, a gente tem que enxergar o lindo horizonte que existe a nível mundial para a gente transformar a realidade que os trabalhadores, que aqueles que ainda vivem em condições precárias, tenham condições dignas de viver. E eu acredito que isso só é possível a gente fazendo a luta, né? Então é a luta pelo direito ao saneamento, é a luta por melhores salários, é a luta pelo direito à educação digna, decente, de qualidade, onde os professores sejam valorizados, é a luta pelo direito dos quilombolas, como eu gosto de falar, da comunidade quilombola Barreirinho, que eu acredito que é minha origem, meu avô, a gente chama ele de Santo Macário, é o Santo Quintiliano, o famoso Santo Macário. Nós somos de origem quilombola, então nós temos muita luta. Voltando um pouquinho aqui, Vagão, que o Eduardo tinha falado, lá na comunidade quilombola Barreirinha, Eduardo, naquele período de 2013, 2014 por aí, a gente viabilizou lá, através da administração lá, que o Donizete foi prefeito na época, para que se realizasse os exames lá para ver a questão justamente da xistose que você falou. Infelizmente, deu um índice altíssimo de xistose lá na comunidade quilombola. Por quê? Justamente por tomar água tratada e outras questão de saneamento, né? Necessidade fisiológica. Então, uma questão muito séria. Então, são desigualdades que estão aí a olho nu para a gente ver ainda. E a gente precisa estar cada vez mais buscando meios de combater. E o combate é a luta. Na época, eu trouxe minhas irmãs tudo para cá, nova ainda. Aí tem, como o Wagner disse, tem a Joselma, tem a Diane, são psicólogas. Aí tem a Eliana, tem a Deliane, tem a Rosimeire, que é a nossa eterna criança, que é especial, né? Fica lá com a Eliana e todo mundo cuidando. Tem o Claudinho, que mora lá em Ribeirão das Neves, que é meu irmão mais velho, que veio para cá ainda na década de 70. Tem a Hariane, que também tem curso superior na área de logística, né? E a gente está aí. Eu acredito que a luta é que vai fazer com que a gente busque aí novos horizontes. Belo Horizonte agora, nesse período de eleição aí, não tem como não deixar de falar, né? Nós temos aí uma situação onde eu acredito que a gente possa estar fazendo um enfrentamento aí de várias questões que dizem respeito à vida dos trabalhadores, principalmente dos que moram nos bairros, nas periferias, né, nas favelas. Eu conheço o Rogério Corrêa desde que eu trabalhei na Câmara Municipal de Belo Horizonte. Trabalhei um ano lá no período de 94 a 95, quando ele era vereador. Então eu acredito que seja uma pessoa de uma firmeza, né, de caráter, né, do ponto de vista aí do que interessa para a luta, para a melhoria das condições de vida do povo, né, de Belo Horizonte. É o que eu penso. Rogério Correia, ele foi o relator da PEC que dá a segurança para a Copasa hoje não ser privatizada naquele estado de dedo, né? Ou seja, o quórum qualificado que tem hoje para impedir que a Copasa e a CEMIG sejam privatizadas e o referendo popular, o Rogério Correia foi relator da PEC 50, né, Magal? 50. A PEC 50. Então, assim, eu fico muito tranquilo, né, quando alguém me pergunta e fala bem assim, mas você vai apoiar quem? Então, assim, é lógico, é Rogério Correia.
BH pode mais. Né? BH pode mais, muito mais. Então, e nós temos aqui também, como ele foi relator e sabe da questão de desigualdade, da importância de Copasa, a importância do povo ter o poder sobre a decisão de vender o que é seu, né? Ninguém melhor do que o Rogério na Prefeitura de BH. Agora eu acompanho as pesquisas, o Rogério, na última pesquisa que eu acompanhei, ele está na quarta posição. Quinta, né? Acho que quinta posição, quinta ou quarta. E aí, eu vou polemizar aqui a discussão, sabe? No pouco tempo que a gente tem aqui ainda. A Duda está na frente do Rogério Correia. Aí eu soltei uma mensagem em uma rede social onde eu falei que a Duda tinha que ceder. Aí veio o pessoal e falou bem assim, por que a Duda? A Duda está na frente do Rogério, que tem que ceder ao Rogério, que tem que ceder ao PT. Na sua avaliação, Guitiliano, por que a Duda tem que ceder? Alguém tem que ceder aí, porque a direita, ela está unida para derrotar a esquerda. A gente vê a movimentação que tem, se a gente bambear aqui, a Prefeitura de Belo Horizonte cai nas mãos de gente erradas. E se cair nas mãos de gente erradas, eu não tenho dúvidas. O contrato da Copasa, da concessão da Copasa aqui em Belo Horizonte, é o contrato que mantém a Copasa como uma empresa pública. É o mais importante. Então, a Copasa pode ser extinta daqui a 4 anos, se não for privatizada. Qual que é a importância nesse contexto político e por quê? Eu não vou explicar por quê, porque eu acho que se você pensa pelo relato, você pensa a mesma coisa. Por que a Duda tem que ser daí não, Rogério? Eu penso o seguinte, voltando um pouco na questão da privatização, eu acho que a luta ela vem, né, sendo desenvolvida de uma forma necessária, né? Eu acredito que a gente tem que ter que esquentar mais os tamborins, sabe? Dessa luta aí contra a privatização, seja da CEMIG, da Copasa, do Sindeletro, do Sindágua. Procurar o plebiscito foi importante, mas eu inclusive achei que a gente poderia ter atingido mais municípios, mais trabalhadores, o povão mais, entendeu? E acredito que o somatório de forças aí com o Rogério Correia, com a Duda, com todos os outros parlamentares, né? Seja na Assembleia, seja no Congresso, para fazer esse enfrentamento, eu acho que foi muito importante e continua sendo muito importante. Mas nesse período eleitoral agora, eu acredito que, do ponto de vista aí, do somatório de forças, eu estive presente recentemente lá na Lagoinha, quando teve o evento, né, de unificação aí das duas federações, né? A Federação Brasil da Esperança, que é o PT, o PCdoB com o PV e com o PSOL e a Rede, né? Então ali já deu uma demonstração de que caminha no sentido de uma unificação, não do ponto de vista de uma unificação em personificação, seja de Rogério, de Duda, seja de quem for, mas numa unificação de um projeto, da busca de uma ideia de construção coletiva de uma Belo Horizonte, como você disse, né, que possa mais, onde o povo possa mais, onde o povo tenha suas reivindicações debatidas, discutidas, né? Onde você tem uma Câmara Municipal que não seja tão levada para certas situações que não tem nada a ver com a vida do povo. Onde você tenha parlamentares que realmente estejam, como eu tive lá presente lá no dia do evento, eu tive com o Bruno lá, né? E a gente precisa de parlamentares dentro da Câmara que façam um debate daquilo que o povo precisa. Vamos debater aqui a questão do saneamento, a importância de ter a Copasa pública, né? Trabalhando cada vez mais para levar o saneamento adequado para a população. Então, nesse momento, eu acredito que o Rogério Correia, ele, por essa construção dessa aliança aí, com esses 5 partidos, eu acho que seria a hora do PDT, né, com a Duda, tá somando forças. Aí eu costumo dizer, até do ponto de vista mesmo da questão até de idade, né? Eu acho que no acúmulo aí, a experiência do Rogério como vereador, depois como deputado estadual, como deputado federal agora, né? Não que a Duda não tenha condições de também colocar
ela como prefeita, colocar em prática as ideias de um projeto coletivo. Mas acredito que o Rogério, nesse momento, se encaixaria mais nesse perfil aí para levar à frente essa luta aí, nesse pensamento aí de ter um projeto, um programa onde o povo de Belo Horizonte possa mais, né? E é uma disputa de projeto mesmo, né? E aí eu acho, por exemplo, que interessa para nós ter uma discussão de projetos sobre transporte. E aí tem a questão do Lula, que tem feito um projeto que tem mobilizado a sociedade. E para fazer esse debate, eu acho que o Rogério está mais qualificado. Porque, por exemplo, o que a direita quer? A direita não quer fazer o debate sobre a vida concreta dos trabalhadores. Quer fazer um debate sobre a questão de outros assuntos que são secundários, que não são os assuntos de modo de vida e tudo mais e tal. Então eu acho, por exemplo, que nós da esquerda temos que ter, nesse momento, chamar para o debate real. E qual que é o candidato que representa mais esse debate real? É esse que eu acho que tem a minha preocupação, vai nesse sentido. A gente não ir para o campo de um debate que não é o principal. O principal para mim é a questão da infração, da questão da bolsa dos estudantes. E nisso aí eu acho que o Rogério estaria, sem dúvida nenhuma, mais qualificado para representar esse debate. Eu também penso como você. Acho que é isso mesmo. Pessoal, então já fizemos um bom bate-papo aqui, né, Vagão? Jogamos uma bola lá para o Abelar jogou a bola para você, eu peguei aqui, a gente sabe que você está jogando futebol, você está jogando aqui voleibol, você é basquete, mas essa bola bem trocada a gente não pode deixar cair, né, Abelar? Então, assim, eu também concordo que se a gente vacilar, essa bola cai nessa eleição aqui em Belo Horizonte. Né, Vagão? Isso. Então vamos encerrar o nosso podcast, já nosso bate-papo. Queria te agradecer por tudo, pelo apoio na minha campanha eleitoral. Nossa, né? Você falava nossa, né? O apoio na nossa campanha eleitoral. Quem sabe no futuro vai dar certo. Te agradecer por ter vindo aqui hoje, por ter aceitado esse bate-papo, por ter colocado aqui sua experiência de vida lá em Joaíma, importância de Copasa, de Copanol, de saneamento público, empresa pública. Sabemos que tem deficiências e que precisam corrigir, mas sabemos que dentre as eficiências é a melhor que tem no país. Então, assim, enfim, sua experiência de muita importância para quem está nos assistindo entender e fazer essa compreensão do que é um saneamento público. Este debate aqui tem como tema política e saneamento. Por isso, eu agradeço muito a sua participação. O Abelar, eu falei que é uma pessoa especial. E aí, sem dúvida nenhuma, né? Tem toda uma família, tem toda uma tradição, veio cá. Só não falou que depois de mais idade fez o curso de Direito e foi no primeiro concurso da OAB, passou, assim como o nosso diretor Adilson, né? Que vieram, são pessoas do movimento popular que vem e que consegue a OAB. A gente sabe que tem muita gente da burguesia que não consegue fazer isso. Mas o Abelar tem um defeito, né? Porque aí você vai falar assim, pô, Wagner, você está lá falando do cara e só fala das qualidades. O Abelar tinha que ser atleticano, né? Porque com essas qualidades todas, para não ser todo perfeito, ele torce para o Atlético, um atleticano chato, daquele chato, e que ele está com muito medo. Hoje eu conversei com ele, está com muito medo com essa sessão do Cruzeiro, e ele tem certeza que o Cruzeiro vai ficar na frente do Atlético. Se fazer uma pesquisa aqui, Vagão, vai dar 2 atleticanos e um cruzeirense. Ô, Eduardo, aí você falando de levantou a bola, a bola veio para cá, foi para lá, mas o Wagner é o seguinte, ele é daqueles cruzeirenses que... Chato. Ele fala que a gente quer chato, mas ele é que é cruzeirense chato. Eu conheço cruzeirense que não é chato não, sabe? Vagão é cruzeirense chato. Concordo. Mas a gente, democraticamente, a gente tem, né, vai aguentando ele, vai suportando, né? Tem as qualidades, mas tinha que ter esse defeito, né? Não, essa é a minha fala, pô. Não. Mas, vai. Mas realmente, naquele período que eu fui vereador lá em Joaíma, em 2016, para encerrar, eu optei por não candidatar, como você relatou bem, e estou engajado de novo, né, na política, depois que eu formei. Em 2017 eu optei em voltar a estudar, 5 anos direto, final de 2021 eu formei, 2022 já estava aprovado na OAB, passei no primeiro exame, e a gente está aí, estamos, eu acho que é um misto, né, advogando e fazendo a política em todo sentido do ponto de vista
do que interessa para trazer, né, os avanços que a sociedade ainda precisa, né? E foi muito bom estar trocando aqui fazer esse bate-bola aqui com vocês. Essa história aqui com o Sindago, a gente já vem lá não lembro mais o ano, né? Desde a primeira eleição que a gente ajudou aqui. E aprendi a gostar que a gente defendia outras questões, como educação, transporte, né? Melhores salários, isso e aquilo, mas a questão do saneamento, mesmo eu nunca tinha a ter esse envolvimento com o Wagner aqui, com o Sindago, eu não fazia esse debate, né? E comecei a fazer, gosto de fazer, lembro bem até daquela importante audiência pública que teve lá em Joaíma sobre a questão lá, né? Saneamento básico lá. E é o que a gente precisa estar fazendo sempre, né? É fazer o debate, é levar a discussão, colocar a população sabendo, né, dos seus direitos, né? Para que ela, inclusive, cobre, né, do governante, seja qual for, qualquer que seja o partido, para que os direitos ao saneamento sejam garantidos. E o Sindago é esse bastião da luta aí pelo direito dos trabalhadores, pela Copasa Pública, né, pela Copanor, e também essa luta geral, né, que é o direito do povo ao saneamento garantido lá no artigo 6 da Constituição, né? Roberto, só uma informação. Você é do Vale de Jequitinhonha, eu sei o seu amor pelo Vale. Quando tem o campeonato dos trabalhadores aqui da Copasa e da Copanor, no Clube da Eco, o time da Copanor é terrível. Eu sou um dos maiores torcedores do time da Copanor. Ganhar do time da Copanor aqui, Eduardo, é a coisa mais difícil. Eles são campeão, vice-campeão. É um time, o pessoal vem do Vale, chega aqui, dá um show nos outros trabalhadores da Copasa. O pessoal da Copasa vai ficar meio chateado, mas entrou lá, você pode apostar na Copanor que os caras são bons de bola mesmo. E são bons de trabalho, viu? O pessoal da Copanor, eles jogaram com 4 jogadores a menos e ganharam o jogo, salvo me engano, de 8-2, rapaz. E saiu gozando ainda, viu? Nós tava... Nem ia jogar, aí a Comp passou lá e perguntou, você vai fulano, vou não. Aí daqui a pouco pegou um no canto, pegou outro em outro, pegou outro, aí completou 7 jogadores, nós fomos lá só pra divertir. Entramos no campo, achando que ia levar uma goleada, aí chegamos lá e demos uma goleada no time. O time é muito fraco lá, eles ficam gozando ainda. Assim, essa turma da Copa Nós é sacana mesmo, viu? Quer ver jogar comigo, viu, depois, mas não tem problema não. Belar, então, encerrando aqui o nosso podcast, quem gostou, quem está gostando desse tema, saneamento e política, escreva aqui no canal do Sindágua, canal do YouTube do Sindágua. Nós vamos abordar esse tema por muito tempo. Abelar não é um pré-candidato, ele é um parceiro político, né? E não está aqui para fazer campanha, pré-campanha, na verdade nem campanha tem, né? Não está aqui para fazer pré-campanha, ele não é um pré-candidato, ele é um parceiro que tem muito conhecimento de saneamento. Então esse tema, saneamento e política, a gente vai abordar por muito tempo e a gente vai trazer em algum momento aqui alguns pré-candidatos do nosso campo, né? E também deixar aberto para outros virem aqui também. Então você que está acompanhando esse podcast, inscreva no nosso canal do YouTube do Sindágua, comente, curta, compartilhe para os seus amigos. Esse assunto me interessa, te interessa e pode interessar o seu vizinho também. Vamos juntos!